Boa tarde. Estamos iniciando o Uniesportes desta segunda-feira, dia 9 de maio de 2016, findo os campeonatos regionais. Os torcedores estão aí vibrando os vencedores e chorando os perdedores. É lógico que se desejava que os atletas pudessem fazer a festa, pudessem se confraternizar, mas não dá. Já no meio de semana já tem futebol de novo. Acabou o regional, aí tem a sequência, para os catarinenses tem a sequência da Copa do Brasil, e lá no final de semana já começa o Campeonato Brasileiro. Mas nós vamos só para relembrar aqui, vamos passar alguns resultados dos campeonatos, Paulista, Carioca, o Gaúcho e também o Catarinense. Vamos ver se daí já está na tela, então vamos lá. No Campeonato Catarinense, a grande final no domingo, com uma boa presença de torcedores, uma festa maravilhosa na cidade de Chapecó, uma festa bonita e, inclusive, nesse caso, tem aí que se fazer uma colocação. Em 1986, se não me engano, se não me falha, 86 ou 96, teve aquela final lá em Chapecó com o Joinville. O foguetório, não deixaram o Joinville dormir, foi pro tapetão, o Joinville veio embora, foi um rolo tremendo. E neste ano de 2016, nós tivemos aí uma festividade promovida pelo prefeito de Chapecó, para autoridades, diretores da CBE, da federação, enfim, fizeram uma conferência entre os prefeitos também, o prefeito de Joinville esteve também lá na cidade de Chapecó, uma confraternização e que culminou com uma bela festa de final de competição. Então, esse registro vale, porque em outras épocas, inclusive saiu uma matéria aí no jornal, de que um dos autores daquele foguetório, ele estava falando a respeito desse episódio. E ontem tivemos uma lisura total, um jogo tranquilo, e a Chapecoense conquistou o título catarinense. Eládio, eu gostaria de completar então a sua informação, quero dar boa tarde para você e também para os telespectadores, que no Facebook oficial da Chapecoense, eles postaram: fomos muito bem recebidos em Joinville, agora é fazer a nossa parte em Chapecó também. A Chapecoense, que tem uma grande credibilidade nas redes sociais, é o Facebook mais curtido do estado, então parabenizar também a divulgação da Chapecoense em relação ao Facebook, parabenizando o Joinville pela receptividade lá na Arena Joinville e fazer o mesmo em Chapecó também, como foi feito. Foi a grande final digna de dois grandes times do nosso estado. Isso quer dizer que quando o torcedor tem o espírito desportivo, o espírito de compreensão, que existe uma competição, e na competição sempre tem perdedor e vencedor, principalmente em grandes finais, o torcedor não tem que sair na pancadaria, não vai resolver nada. A agressão não faz parte do futebol, não faz parte do desporto sadio. Então, essa colocação que você acaba de fazer agora, Cacá, que houve essa harmonia entre os dirigentes de Joinville, preocupados em atender bem o pessoal do Chapecó, como o Chapecó também fez a recíproca, atendendo bem o pessoal de Joinville que foi, e eu não vi nada que empanasse o brilho daquela grande final. Isso deveria ser feito em todos os jogos, em todos os níveis. Não adianta, não há violência. Violência não leva a nada. Violência só prejudica. Violência só traz ódio. E ódio não é bom para ninguém. Então, valeu a pena aí, parabéns para a Chapecoense por esse ato, parabéns pelo Joinville também pelo ato do primeiro jogo, parabéns para as duas torcidas que souberam assimilar, receber bem os seus visitantes e nada de mal aconteceu. Então, parabéns exatamente para a Chapecoense. Temos aí agora também o outro jogo, que é do Campeonato Gaúcho, aí já foi um jogo fácil, um jogo tranquilo. O Internacional entrou com toda a tranquilidade para vencer a equipe do Juventude. Eu acho que foi o jogo mais fácil das finais, né, Cacá? Foi tranquilo e marcou a despedida do goleiro Alisson, né, que tem aí pré-contrato com a Roma, pode até jogar 2 jogos do Campeonato Brasileiro, mas deve estar de saída do Inter, e ele deu entrevista declarando todo o seu amor pelo Colorado. E o Alisson está convocado para... Foi convocado agora para a Copa América. Exatamente.
E também na grande final, o Santos venceu a equipe do Audax por 1-0, mostrando realmente que o Audax é uma equipe bem plantada, bem formada. Vendeu cara a derrota. Bem cara, tendo uma equipe bem postada, uma equipe que merece o respeito e mereceu o respeito de todo mundo, tanto é que chegou na final e o Santos teve aí o seu centroavante como Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira como um jogador que bota na frente dele, ele sabe o que faz com a bola. Falando em respeito, né? E aí vem agora o jogo da grande final do Carioca, onde o Vasco da Gama, depois que caiu no final do ano passado, caiu para a segunda divisão, foi para o Campeonato Carioca com todas as forças, conseguiu a Taça Guanabara e depois foi para decidir o título contra o Botafogo. O primeiro jogo foi 1-0 para o Vasco e nesse jogo agora 1-1, um grande jogo sem sombra de dúvidas. O respeito ficou? O respeito ficou? É o novo lema agora? É. Mas não quero mais enfrentar o Botafogo, Eladio. O Botafogo foi o time que mais vendeu os resultados para o Vasco. 1-0 em São Januário, depois esse 1-0 no Maracanã e 1-1 na decisão na finalíssima. Então, o Botafogo é um time muito ajeitadinho, só que pode perder o seu treinador, o Ricardo Gomes, para o Cruzeiro, que tem uma conversa hoje com o presidente e que vai conversar a respeito dessa proposta da Raposa. O Ricardo Gomes é um cara muito sério, vai deixar as cartas na mesa e vai conversar também, caso fique, dos reforços para o Botafogo, porque a gente viu o Vasco e o Botafogo, só que são dois times que os treinadores pediram reforços para a sequência do ano. E eu queria destacar também no Internacional a festa colorada que foi feita pós-jogo lá no Beira-Rio. A noite chegou e os torcedores ficaram no estádio, ligaram as lanternas dos celulares, fizeram uma grande festa no Beira-Rio, ex-campeão o Internacional. Então, esses aí foram os resultados das Paulista, o Carioca, o Catarinense e o Gaúcho que nós tivemos aí nesse final de semana. Tivemos também o Furacão, campeão paranaense, né, vencendo por 3-0 o primeiro jogo e 2-0 ontem no Couto Pereira, 5-0 no agregado. O Walter fez um dos gols decisivos, o Walter disse que vai comer 5 coxinhas para comemorar. Nós tivemos também o América Mineiro surpreendendo o Galo, 2-1 primeiro jogo e 1-1 lá no Mineirão. O América foi campeão depois de 15 anos sem o título. O América levanta mais uma vez a taça. Santa Cruz campeão pernambucano e também da Copa do Nordeste. E o Vitória venceu o Bavi por 2-0, perdeu 1-0 e foi campeão. O Vitória é campeão com derrota, né? Mas foi campeão baiano. E um detalhe aqui, nós estamos aqui, abrimos elogiando o comportamento da diretoria da Chapecoense, diretoria do Joinville, a torcida do Joinville, a torcida da Chapecoense nos 2 jogos. Não foi o mesmo que aconteceu lá em Alagoas, no jogo CRB e o CSA. Lá no Rei Pelé, o pau pegou. A torcida invadiu o campo, fizeram uma lambanceira tremenda. Olha, vai dar pano para manga, porque agora vai ter competições futuras. O Vasco joga quarta-feira pela Copa do Brasil contra o CRB no mesmo estádio que aconteceu a pancadaria. Vamos ver, será que vai ter punição? Será que eles vão perder mando? Aí é uma coisa que a gente vai ter que esperar, né? Só que o que aconteceu ontem é lamentável. Não, em hipótese alguma você pode aceitar que as duas torcidas vão para dentro de campo, o campo de batalha. Foi um campo de batalha, realmente. Eles saíram da arquibancada, literalmente, foram para dentro do campo e pancada, pancada, pancada. Não é por aí. Eu acho que nós temos que tirar o exemplo que aconteceu na maioria dos jogos, inclusive no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que normalmente pega... Lamentar no Rio de Janeiro, porque nós tivemos o Maracanãzinho servindo como estacionamento, né? Cambistas... que também agenciavam aí o estacionamento no Maracanãzinho, porque o estádio ainda está em reformas para as Olimpíadas, então o estacionamento foi improvisado. A gente tem que lamentar a atuação de cambistas no jogo entre Vasco e Botafogo pela final do Campeonato Carioca, e nós tivemos muitos cambistas e teve torcedor, teve famílias que não puderam assistir o jogo no Maraca. E eu quero saber onde é que estão as autoridades, porque não é permitido fazer esse trabalho de cambista. Tem que ser proibido. Quem é lesado com isso é o próprio torcedor. O torcedor, às vezes, fica 3, 4, 5 horas na fila, quando não fica mais. 8 horas. Para comprar o seu ingresso no valor normal e natural. Aí vai o cambista lá, que também tem parte do clube, que o clube não poderia liberar uma quantidade enorme de ingressos. Deveria ter o seu limite de ingressos. Ah, mas o cambista coloca 100 pessoas.
aí tu não vai poder. Mas você vai poder coibir a hora que o cambista estiver lá fora vendendo. Naquele preço absurdo, que não é o preço normal. Não é facilitar a vida do torcedor, é atrapalhar a vida do torcedor. E você sabe que o torcedor apaixonado, ele paga mundos e fundos para poder assistir o seu time. Então tem que acabar. Não sei quando é que vai isso aí, nós já discutimos isso aqui há milênios de tempo. Então, são coisas que só a justiça é que pode tomar essa rédea, tomar essa direção. Coloca lá alguém, a paisana, e vai lá e toma do cara. Porque o cambista, ele oferece para você. O cambista não fica lá escondido. O cambista é aquele que tem o ingresso e vai lá e oferece para você o ingresso. E aqueles valores absurdos. Então, se coloca lá alguém, a paisana, para pegar, acaba com isso. Isso não é bom para o futebol. Não é bom para o clube só vai receber aquele valor que ele ganhar ali mesmo. Só vai ser sair prejudicado isso tudo o próprio torcedor. É de lamentar também esse fato dos cambistas que, infelizmente, nós só vemos isso nos grandes jogos. Então, nos jogos, aí quando tem aquele jogo de meio de campeonato, que não vale nada, o cambista não vai. Vai dar 600 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Não interessa para o cambista, interessa a grande final. E na grande final aí tem que botar a cavalaria para funcionar e pegar esses caras. E mesmo assim, 60 mil pessoas no Maracanã, a torcida do Botafogo e também a do Vasco, compareceram no Templo do Futebol, que marcaria então aí a volta do Maracanã para um jogo do Campeonato Carioca. O Maracanã que só para futebol dos times do Rio de Janeiro, só lá para novembro, né? E, lógico, como eu falei aqui que os campeonatos regionais acabaram, mas os jogadores não vão poder fazer festa, é porque já tem competição agora no meio de semana. Nós temos a Copa do Brasil, depois nós vamos analisar no segundo bloco, vamos analisar aqui essa situação aqui. O Avaí vai jogar a sua segunda partida contra a equipe do Bragantino, perdeu a primeira por 1-0, e esse jogo é amanhã, terça-feira. Depois, mas aqui não tem nada a ver com os finalistas, tá? E depois tem o Paraná e a Chapecoense finalista. A Chapecoense não pode nem fazer festa, que na quarta-feira já estará jogando pela Copa do Brasil. Visando enfrentando... matar o jogo de volta contra o Paraná, né? Porque se a Chapecoense vencer por 2 gols de diferença, elimina o jogo de volta na Arena Condá. E o Sampaio Corrêa vai pegar o Figueirense e o Joinville vai pegar aí o Ceará. Mas tudo aqui nós vamos analisar no segundo bloco, e esse primeiro bloco teve apoio do Raio e Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, fica ali na Stefano José Vanoli, no bairro São Vicente. Verdade. E tem compromisso na Libertadores também, o Atlético Mineiro, que foi finalista do Campeonato Mineiro, encara o São Paulo já no meio de semana. Voltamos em seguidinha para falar tudo isso e muito mais, falando inclusive no Marcílio Dias e no Litoral. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Então, como nós estávamos falando, nós teremos aí a Copa do Brasil, agora no meio de semana, e já no final de semana teremos também a participação dos catarinenses no Campeonato Brasileiro. O Joinville vai pegar o Luverdense fora de casa, o Avaí vai pegar o Bahia fora de casa, o Criciúma vai jogar em casa contra o Náutico, e pela Série A vai haver aí, os vizinhos vão se encontrar, Internacional e Chapecoense, e Figueirense vai pegar a Ponte Preta jogando aqui no estádio Orlando Scarpelli. O jogo da chave vai ser tipo uma Recopa do Sul, né? Que é o campeão gaúcho, o campeão catarinense, né? Um jogo interessante para a gente acompanhar. A Geofux, que treinou o Figueirense, teve muita rivalidade contra a Chapecoense. É um jogo pegado lá no Beira-Rio. Então agora nós vamos a um fato que você me trouxe a notícia antes de nós começarmos o programa. O que aconteceu com as categorias Sub-15, Sub-17 do Clube Náutico Marcílio Dias e Barroso Litoral ou Litoral Barroso? O que aconteceu? A dificuldade de inscrever esses atletas aí mais jovens, menores de idade, continua muito grande aqui na nossa região. O próprio Figueirense teve problemas e não conseguiu inscrever o número o número mínimo de atletas na competição. Marcílio Dias mais uma vez inscreveu jogadores abaixo, jogadores irregulares, e o Barroso, o Litoral, foi no mesmo caminho.
nós tivemos aí na última semana jogadores irregulares do Barroso e também do Marcílio. Só para complementar, é que esses atletas estão participando da competição obrigatória do campeonato da segunda divisão, Série B. Então, o Litoral e o Marcílio Dias estão aí. O Litoral, ele pegou a equipe do Paulinho Portugal, se não me falha a memória. Parece que chamaram o Paulinho Portugal organizar e passar para o Paulinho. Já o Marcílio Dias, eles pegaram o Tavinho, que é aqui de Navegantes, o Tavinho tem uma escolinha, pegaram o Tavinho para o Tavinho fazer o trabalho e o Tavinho não está conseguindo fazer o seu trabalho fluir. E também pegaram aqui um pessoal do Trevo, que está no Sub-17, o Sub-15, não estou bem informado a respeito disso. Mas não pode. Time profissional, como é o caso do Marcílio Dias, time que quer ser profissional, como o caso do Barroso Litoral, o Litoral Barroso, não pode acontecer isso. Você tem que ter um planejamento. Onde é que está o planejamento? Todo mundo sabia, todo mundo participou do Congresso Técnico, todo mundo sabe que tem que ter essas duas categorias. Aí contratam uma equipe, que é o caso do Paulinho. O que aconteceu com o Paulinho? O Paulinho não deu conta? Mas não é a responsabilidade do Paulinho só. A responsabilidade é do clube. E está começando mal. Eu acho que não é o caminho para se começar uma trajetória profissional saindo do zero. Porque a equipe do Litoral é uma equipe que vem da conquista do segundo lugar da Série C do Campeonato Catarinense, por todos aqueles momentos que teve aí com o Atlético de Birama, com a desistência do Atlético de Birama, ele acabou subindo à segunda divisão, ganhou graciosamente um ano de competição, porque ele teria que jogar mais um ano na Série C, e agora vai direto para a Série B, inclusive com aquela grande novidade de que o Litoral estará colocando à disposição do futebol de Santa Catarina o primeiro gramado sintético de Santa Catarina. Eu acho que não conheço nenhuma grama de clubes aqui em Santa Catarina que competem com a federação com grama sintética. Tem alguma lembrança? Algum clube? Não tem essa informação também, acho que não tem. E um detalhe é que o Atlético Paranaense acabou sendo beneficiado por conta dessa grama sintética, até porque o Coritiba sentiu jogar na grama sintética lá na Arena da Baixada e perdeu por 3-0, né? Então é um benefício que o Barroso vai ter jogando nos seus domínios lá no Camilo Mussi com a grama sintética. E voltando a falar também no Marcílio, o problema ainda continua na diretoria executiva, o conselho do Egon da Rosa e o conselho do Almir. Eu até pensei que o Almir já tivesse entrado na justiça para ter os seus direitos, já que ele foi eleito legitimamente, depois foi referendado novamente naquela outra reunião lá na Câmara, e a executiva não reconhece. Então ele teria que buscar os caminhos da justiça para se safar, resolver o problema. E me parece que hoje talvez o Almir esteja entrando com essa ação para tomar posse daquilo que ele tem direito, porque foi eleito legitimamente. E com todas as pessoas que eu tenho conversado, juristas desportivos e não desportivos, eles têm dito o seguinte: eu nunca vi na minha vida, eu também não, uma equipe ou uma entidade com 2 conselhos deliberativos. Nunca vi. E aí uma está ganhando no grito e a outra que tem o direito não está conseguindo entrar. E eu espero que a justiça seja feita e que o Marcílio Dias comece a entrar no seu rumo. Essas brigas que tem interna, que a gente vê, é o vice-presidente discutindo daqui, o presidente quase não fala, o presidente fica mais escondido. É o Ego fazendo as coisas que ele faz lá no futebol, é o lado do Almir querendo assumir o que tem de direito, e um bate-boca tremendo, ninguém aceita ninguém, todo mundo diz que o estatuto do Marcílio Dias é uma bagunça, mas é uma bagunça que você tem que entender ele. Não vai puxar a brasa sardinha daqui e dali, até porque não existe, em hipótese alguma, a maneira que diz lá o setor do Ego, que elegeu o Ego. Porque existia um conselho
eleito, que era do Gilmar Egídio. Foi feita uma convocação, depois foi prorrogado, essa história já foi contada, prosa e verso. E eu não consigo entender por que eles não aceitem, pelo menos. Até quando, hein? Até quando vai ficar isso? Não sei até quando. Então, o Marcílio Dias é muito grande para ficar nessa situação que está aí. É vexatória. Tá? É vexatória. E ainda vem mais esse problema das ilegalidades cometidas na área de futebol, onde o Ego diz que é conhecedor profundo. Não pode. Se você tem uma lista obrigatória de registro de atletas, você tem que ter essa lista completa. Você tem que seguir o regulamento da competição. Você tem que seguir o regimento da federação. Você tem que tomar as decisões corretas. Não adianta empurrar com a barriga. Olha quantas penalidades o Marcílio Dias teve. Agora, na Copa de Santa Catarina, com inscrição também, da mesmo erro. Falta de inscrição de atletas. Mas a Copa Santa Catarina é uma Copa, como é que eu vou dizer, é facultativa, não é obrigatória, mas é uma competição. E é o Marcílio Dias que está participando. E para culminar agora, vem essa informação que o Cacá me traz, que é o Litoral entrou também na mesma barca. Não se estruturou para fazer a sua participação no campeonato sub-15, sub-17, que é obrigatório. Olha, a coisa está complicada. Está muito complicada para o Marcílio Dias, está complicada para o Litoral, que já começa com um erro, que não pode. Você lembra que o Marcílio, o próprio Joinville, no ano passado, o Joinville, ele colocou um atleta irregular, ganhou no campo o título, o Figueirense recorreu com todos os direitos, foi lá e buscou o título para Florianópolis. Então você não pode, uma equipe profissional não pode correr esse erro, cometer esse erro, que é um erro primário. Porque quando você convida alguém para ser diretor de futebol, ser gerente de futebol, a primeira coisa que ele tem que fazer é ler, chegar no estatuto, no regimento, estar por dentro de tudo e acompanhando o dia a dia da competição. Quem tem cartão amarelo, quem tem cartão vermelho, quem tem cartão azul, enfim, tem que buscar, tem que estar informado, não pode cometer esses erros. Lamentavelmente, isso aí tem acontecido e acontecido bastante dentro do nosso futebol. Complicada a situação, né, Ládio? Mais um erro cometido aí pela má administração dos clubes aqui da nossa cidade. E o exemplo agora, essa correria também, né? Nós tivemos já lá no começo aquela briga da Suminas, porque a Suminas vai atrapalhar o campeonato, porque tem campeonato regional, tem Copa do Brasil, tem mais isso, mais aquilo. Suminas foi, já passou, já tem o Fluminense como campeão, né? E não atrapalhou nada. Exatamente. Tá? E agora, terminou a competição, já temos aí a Copa do Brasil e na sequência aí, então, nós vamos esquecer tudo isso e vamos entrar direto no Campeonato Brasileiro. E esse Campeonato Brasileiro, eu repito mais uma vez, o Jânio e muitos colegas acham que a Chapecoense está zerada para entrar. Eu acho que não. Eu acho que a Chapecoense precisa melhorar para entrar na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar que eu também acho que os nossos times do Brasil, dos 20, se tiver uns 5 aí, mais ou menos, tem mais 15, estão no mesmo ritmo, na mesma balada. E um detalhe também, já que estou falando que Chapecoense, o Agenor Piscinin deve, pelo menos está conversando, deve ser contratado para dirigir a base da Chapecoense. Aí vem o lado profissional. Então você vai contratar um treinador profissional, um treinador que já foi campeão estadual, para administrar a base do seu time. Isso é um time que tem estrutura para pagar um profissional como o Agenor Piscinin para fazer esse trabalho de moldurar os atletas. Eu acho uma boa medida da Chapecoense levar o Agenor para trabalhar a base da Chapecoense. Com certeza, é um cara experiente, a Chapecoense tem dinheiro para pagar e a base da Chapecoense é uma das bases que mais crescem no Brasil. A Chapecoense tem uma ótima estrutura, grandes atletas aí e está aproveitando os jovens lá do oeste do estado
para compor elenco. Nós temos o Johan, que é banco da Chapecoense, que é um grande jogador. Ele entrou ontem, né, na final do Campeonato Catarinense, então a Chapecoense está sabendo administrar ser time grande, ser time de Série A, e está de parabéns. E só para terminar aqui o assunto, nós temos aí, vamos falar amanhã, ou provavelmente na quarta-feira, a respeito da convocação do Dunga para a Copa América. Então, poucas novidades. Aí estava aquele impasse, Neymar vem, Neymar não vem. Não vem. E vem. Neymar tá na relação. Neymar, Hulk... Mas para Centenário? Para a Copa América. A Copa América em junho. A Copa América em junho vai jogar. Então, o Dunga está convocando alguns jogadores que vão participar das Olimpíadas. Já para começar a dar um ritmo lá. Mas ele tem prioridade, o Dunga tem prioridade para vencer a Copa, porque essa Copa América, porque se ele não vencer a Copa América... Vai ser determinante para ele continuar no cargo, né? Porque depois, essa é uma realidade. Depois a perda do Tite, dos dois títulos, tanto a Copa do Brasil quanto do Campeonato Paulista, o Tite ficou da Libertadores, o Tite ficou agora batendo asa aí, se chamar, é capaz de o Tite aí. E tem a pressão por parte do Santos, né? Porque o Dunga chamou o Gabigol, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira, ou seja, iria desfalcar o Santos para a competição mais importante do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Tá aí, então estamos no final desse programa de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez ao Kaká. Obrigado, Kaká, por participar. Valeu, Ládio. Com certeza estaremos aqui essa semana e vamos debater a seleção do Dunga, ver se nós vamos conseguir pelo menos espantar aquele malefício que fizemos na Copa do Mundo. Um abraço. Valeu, Eládio. Espantar o 7-1, 3-0 na disputa do terceiro lugar e também a pífia eliminatórias que estamos fazendo e a Copa América do ano passado. Tchau.